Então, pessoal, na nossa videoaula com slides de hoje, vamos falar um pouco de Fernando Pessoa. Na outra aula falamos do pré-modernismo, agora vamos iniciar falando do modernismo, mas não no Brasil, porque Fernando Pessoa é um escritor de Portugal. Então nós vamos falar desse fenômeno poético, literário, da língua portuguesa, ali de Portugal, Fernando Pessoa e seus heterônimos. Vamos entender esse fenômeno, esse processo. Em outro momento, claro, falaremos também do modernismo no Brasil. Inicialmente vamos ler um pouquinho para entender como é este poeta português. Eu sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Podemos perceber nesses versos a grandeza filosófica que a obra de Fernando Pessoa nos traz, né? Enigmática, cheia de invenções, cheia de, vamos dizer, de filosofia, de questionamentos, e é um pouquinho disso que a gente vai apreciar nessa videoaula de hoje. Pessoal, às vezes é possível falar de um determinado escritor, de uma determinada personalidade sem entrar a fundo na sua biografia. No caso de Fernando Pessoa, isso é um pouco difícil, porque o seu estilo literário é fortemente influenciado pela vida que ele levou. Então, nós vamos ver vários slides aqui, claro, não vamos ler todo para não tomar tempo e não esticar o vídeo, mas vamos comentar algum deles para vocês poderem entender um pouco da vida de Fernando Pessoa, esse fenômeno da literatura. Esse primeiro fala do nascimento dele, 13 de junho de 1888. Esse segundo retrata a família dele, a mãe Maria Madalena, o pai Joaquim e a avó Dionísia. São pessoas que contribuíram na educação e na criação de Fernando Pessoa. O pai falece em 1893. A gente pode perceber aí que 5 anos de idade ele tinha na época. E aí ele vai ser criado pela mãe junto com a avó. A mãe casa-se com o embaixador João Miguel Rosa e muda-se para Durban, na África do Sul, onde Fernando Pessoa também vai dar prosseguimento aos seus estudos. Lá ele estuda e recebe a educação britânica ou inglesa e tem contato com grandes nomes da literatura inglesa, como Allan Poe, Lord Byron, Shakespeare, entre outros, tornando-se, vamos dizer, um excelente aluno. Aqui nós temos, como se diz, o ingresso ao ensino superior. Depois ele regressa a Portugal em 1905, deixa a família lá em Durban e vem, já rapazinho, vamos dizer assim, começa a estudar letras e nós vamos ver que ele começa a trabalhar, envolver-se nessa questão da tipografia, ou seja, gráfica. E é aqui que ele vai começar a produzir as revistas literárias e vai começar então, esse vai ser o pontapé inicial do modernismo em Portugal, porque junto com Mário de Sá Carneiro, que era um literato português também, eles vão começar então, e junto outros claramente, vão começar a criar o círculo, um grupo, vão começar a lançar revistas, e aí vai começar então, de fato, o modernismo em Portugal, em especial com a revista Orfeu, que era uma revista que divulgava um grupo de intelectuais, pensadores literários, que vai introduzir as novas tendências literárias modernistas em Portugal. Nesse período também vai começar a nascer os heterônimos, da qual explicaremos mais adiante. Com a morte de Mário de Sá Carneiro, seu amigo, ele vai começar a ter os momentos difíceis, as crises na vida dele, vai ser abalado. Nós temos aqui um outro ponto de abalo na sua vida, que é Ofélia Queiroz, por quem ele se apaixona. Um amor, vamos dizer, não tão feliz, não tão correspondido. E isso vai marcar fortemente a vida de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele tem um reconhecimento da sua obra lamentavelmente tardia, já quase no fim da sua carreira, no fim da sua vida.
O seu primeiro livro aqui fala, esse slide mostra o livro de poema Mensagens, de 1934. Mostra muito a história de Portugal, são poemas mais históricos, da qual declamaremos um mais tarde, até que a morte dele em 1935. Né? Uma pessoa que sempre trabalhou, era funcionário público, não teve grandes riquezas, sem grandes destaques, sem grandes reconhecimento durante a sua vida, mas que após a sua morte, a crítica reconheceu nele um grande escritor, um grande fenômeno literário. Nós vimos, como eu disse, Fernando Pessoa ele cria um fenômeno literário chamado de heterônimo. Lembrando que algumas pessoas já tentaram ou ensaiaram fazer alguma coisa do tipo, mas foi em Fernando Pessoa que os heterônimos ganharam vida e vida própria. Então, ortônimo é uma palavra que significa o próprio. Quando se fala Fernando Pessoa, ortônimo quer dizer ele mesmo, o próprio Fernando Pessoa. Quando se fala em heterônimo, nós estamos dizendo que ele cria uma outra pessoa. É como se fosse assim. Por exemplo, às vezes eu escrevo um texto e eu não quero divulgar o meu nome, eu invento um apelido. Isso não é heterônimo, isso é pseudônimo. A gente vai explicar direitinho depois o que é um pseudônimo. Agora, o heterônimo é um outro, são várias pessoas hétero, no caso aí de vários, não homo, né? Não estamos falando aqui na questão da sexualidade, mas a questão do nome, do estilo. E Fernando Pessoa, ele criava escritores. Acredita-se que essa era uma forma de fugir dos problemas, das opressões da vida, lembrando que além das perda do pai, mudança de vida ainda criança, as dificuldades financeiras, a própria dificuldade amorosa, né, os desafios da vida, além de tudo contava com o período da guerra. Fernando viveu no período da Primeira Guerra Mundial e preparação para a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso marcou a vida de Fernando Pessoa. Então, acredita-se que o heterônimo é uma forma de fugir desses problemas, era uma forma de conter, né? É como se fosse, eu gosto dessa comparação, é como se fosse uma pessoa que morasse numa cidade agitada e aí quando dá um fim de semana, um feriado, ela vai embora para um sítio, para um lugar sossegado para fugir. Fernando Pessoa, ele fugia desses problemas criando heterônimo, ou seja, um outro escritor com estilo diferente, como se fosse uma vida própria. Ok? Falaremos melhor mais adiante. Só para não confundir heterônimo com pseudônimo, heterônimo é um outro nome. Pseudônimo é um apelido. Aqui nós temos 4 exemplos. Pelé, cujo nome é Edson Arantes, Chitãozinho Chororó, que não é o verdadeiro nome, são nomes artísticos. Malba Tarran, que é um escritor, Júlio César de Melo, mas que gostava de escrever e assinar Malba Tarran. E aqui embaixo nós temos Stanislau Ponte Preta, que era o pseudônimo, o apelido do escritor Sérgio Porto. Então, deixar bem fixo isso. Pseudônimo é um nome falso, pseudo, falso, nome falso. Heterônimo é um outro nome, são vários nomes em um só. O poeta Fernando Pessoa, ortônimo ele mesmo, ele era mais simbolista, mais modernista, né? Ele influenciado também por doutrinas religiosas como a teosofia, né, que era era uma ligação entre filosofia e religião e sociedades secretas. E também um pouco histórico, né, onde ele tem um pouco as obras do passado, da história de Portugal, de Dom Sebastião, das conquistas. Tem um poema dele fantástico, Omar Salgado, quando dos seus sal são lágrimas de Portugal por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o céu. Então ele retrata um pouco daquela grandeza de Portugal, das grandes navegações, da chegada do Brasil, o caminho das Índias, né? Esse é o Fernando Pessoa. Esse é o poema que nós acabamos de declamar, Mar Salgado, Mar Português, perdão, começa O Mar Salgado, grande poema que eu particularmente gosto muito.
Esse aqui nós temos um poema fantástico dele que eu acho é autopsicografia de um dos seus heterônimos, que vamos falar agora. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Gosto disso aqui. O fingidor, o poeta, finge dor. O poeta, Fernando Pessoa, que, como ele dizia, fingir, não fingir no sentido de mentir, de mascarar a realidade, mas de ser uma outra pessoa, de buscar uma saída na literatura em um outro nome. Aqui nós temos os três principais heterônimos de Fernando Pessoa. Lembrando que muitas vezes a gente fala de três, às vezes quatro. Bernardo Soares inclui nessa lista, mas sabemos que Fernando Pessoa, desde os 8 anos de idade, ele cria personagens e teve mais de 70 heterônimos. Porém, aqui tem uns que não se destacam. Esses três se destacam porque eles ganham vida e estilo próprio. Alberto Caeiro, o camponês; Ricardo Reis, o médico; Álvaro de Campos, o engenheiro. Alberto Caeiro, uma poesia mais simples, mais bucólica, mais de contato com a natureza. Ricardo Reis, uma poesia mais filosófica, uma poesia mais voltada para o passado clássico. E Álvaro de Campos, inicialmente uma poesia futurista e depois uma poesia mais, vamos dizer, uma fase de Álvaro de Campos mais arrependida, como se fosse assim. Álvaro de Campos é um dos heterônimos que sofre variação, único. Ele inicia futurista, acreditando no futuro, nas máquinas, e depois ele se decepciona com aquilo e mostra uma fase angustiante. Esse é Álvaro de Campos. Ele cria uma biografia própria para ele, do estilo dele, engenheiro, futurista, como vocês podem ver. Não sou nada, nunca serei nada. Essa é a fase angustiante, como eu disse, de Álvaro de Campos. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A partir disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Ricardo Reis, por sua vez, ele é um helenista, latinista, apaixonado pelo latim, pela cultura greco-romana, filósofo das ideias, dos pensamentos. E é interessante, em Ricardo Reis, nós temos, ele diz que é um dos heterônimos que visitou o Brasil, que esteve no Brasil, na biografia de Ricardo Reis, porque ele criava o heterônimo e criava uma biografia para esses heterônimos. Quando, na verdade, Fernando Pessoa nunca esteve no Brasil, mas esse homem vivido, filosófico, conhecedor do mundo, representa Ricardo Reis. Não se sabe, não, nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. O mais é nada. Esse é um dos estilos de Ricardo Reis, a filosofia, o classicismo. E por último nós temos o considerado mestre de todos os heterônimos, que é Alberto Caeiro, uma pessoa simples, camponês, vivia nas roças, em contato com a natureza, e que o interessante é que o estilo literário dele é um estilo simples. Ele não acreditava em ideias, em filosofia. Para ele o mundo era o que ele via, para ele o mundo e a realidade é aquilo que ele podia tocar, sentir, cheirar, apalpar, ele ver. Para ele não existia o mundo das ideias, inteligível, mas o mundo das ações, o mundo concreto, relacionado pelos órgãos do sentido, visão, tato, audição, olfato, paladar. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é comer, sentir, tocá-lo. Então veja que para Alberto Caeiro, considerado mestre, embora seu estilo simples, um era médico, o outro era engenheiro, ele é um camponês, ele é alguém que retrata a vida bucólica, o contato com a natureza. Então, a gente dá para imaginar um pouquinho. O Fernando Pessoa, ora ele é aquela pessoa histórica, ele mesmo, ora ele é alguém filosófico em Ricardo Reis, ora ele é alguém futurista, idealista em Álvaro de Campos, ora ele retrata uma poesia mais bucólica, mais simples em Alberto Caeiro, e esse é o estilo de Fernando Pessoa. Esse é um dos heterônimos também de Fernando Pessoa, Bernardo Soares.
Aqui nós temos o livro Desassossego dele, atribuído a Bernardo Soares, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, considerado um semi-heterônimo porque ele não teve vida própria, grandeza, destaque como os demais. Há um detalhe também em relação a Bernardo de Campos, Bernardo Soares. Ele é a versão de Fernando Pessoa em prosa, ou seja, um romance e assim por diante. Aqui para divertir uma tirinha, primeiro falo de Fernando Pessoa, que foi fazer um plano de saúde, né? Ferrato Pessoa, e que precisa ser um plano conjunto, coletivo, por causa dos heterônimos, e depois um brincando com as questões dos poemas dele, até ele acertar um poema. E aqui um dos versos interessantes de Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Em relação, é claro, pessoal, vamos entender se tudo aquilo que é possível, cabível e que não prejudica nem o outro, nem a mim mesmo, nem a minha relação, né, com a fé, com a crença. Vamos lá, você sabe responder? Qual fenômeno literário desenvolvido por Fernando Pessoa? Pseudônimo, heterônimo ou ortônimo? E a resposta é heterônimo. Pseudônimo é apelido, ortônimo é o próprio, que já existia antes, mas o heterônimo é a questão dos múltiplos, dos vários, que ele criou isso, lembrando Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares e uma infinidade de heterônimos. O heterônimo de Fernando Pessoa que foca no bucolismo e simplicidade é: bucolismo é o contato com a natureza, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis. E a resposta é Alberto Caeiro, o mestre. O que o mundo para ele era aquilo que ele via, sentia e tocava. Não acreditava em coisa, nem ideias, em filosofia, em pensamento. Para ele o mundo era aquilo que ele via. Sabe aquele estilo de pessoa que fala assim: não, o mundo é plano porque eu olho lá e vejo lá na frente. Lá o mundo acaba. Esse estilo. Heterônimo que valorizava a cultura greco-romana. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis? E a resposta é Ricardo Reis. Alberto Caeiro, simplicidade, bucolismo; Álvaro de Campos, futurismo, as máquinas; e Ricardo Reis, aquela valorização da cultura greco-romana. Então é isso, pessoal. É um pouco de Fernando Pessoa, claro que é um assunto que não se esgota em uma pequena videoaula, mas é um panorama geral da literatura, do fenômeno literário que é Fernando Pessoa. Pois continuaremos. Qualquer dúvida também pode estar vendo nos slides, principalmente na biografia. Até a próxima, se Deus quiser.